A filosofia tem, sim, uma série de pontos em comum com a ciência. Antes de mais nada, seus procedimentos são racionais, o mais das vezes. O mais das vezes, a filosofia opera, então, com a razão. A razão é algo que é definido de maneira diferente conforme os autores. Alguns autores, na modernidade, vão definir a razão como cálculo. E a razão vai, então, tender cada vez mais a pegar as características da conta, da soma, da subtração, da multiplicação, da divisão. Alguns consideram que essa característica da razão como conta é uma diminuição da razão, ou uma diminuição do pensamento. Perde-se com isso alguma coisa do que ele teria de forte. Heidegger, por exemplo, vai insistir que pensar, isso ele fala no livro, o que se chama pensar. Veja já o título, que é um título que lança uma certa ambiguidade, quer dizer, o que significa pensar, o que se chama pensar, não é algo que nós possamos definir de uma vez só. E a definição dele vai ser em larga medida negativa. Pensar é mais do que a razão. Pensar não é apenas raciocinar. Pensar não é apenas calcular. E, no entanto, o mais fácil para nós é uma noção de pensamento que seja cálculo, com a qual podemos lidar de uma maneira relativamente fácil, porque estamos acostumados, até no planejamento do futuro, e isso vocês que trabalham em empresas ou organizações sabem melhor do que eu, a planejar, a calcular, a utilizar indicadores, a fazer deles uso para uma avaliação, para uma prospecção, para uma projeção. Pois bem, a tese de Heidegger é, isso não esgota a ideia de pensamento. Pensar é mais do que isso. E, no entanto, a razão é um dos quadros essenciais para o pensamento e para a própria filosofia. Se nós pensarmos um pouco nessa direção que dá privilégio à razão, nós podemos dizer que a filosofia, por largo tempo, destaca um espaço de discussão. Esse espaço de discussão tem referenciais comuns que ele coloca em cena. Peguemos, por exemplo, os diálogos socráticos. Lembremos que o primeiro autor relevante, o primeiro autor destacado da história da filosofia é Sócrates. Claro que nessa altura podem dizer, bom, mas há todos os pré-socráticos. Mas o próprio nome pré-socrático indica que eles, infelizmente, passaram a ser conhecidos muito mais pelo que vem depois do que por eles próprios. Então, esse grande autor, que não é um autor, porque não escreveu nada, esse grande autor que nos deixou basicamente palavras trocadas, diálogos, que foram postos por escrito por seu discípulo Platão, por alguns outros também, mas sobretudo o mais conhecido deles é Platão. Esse grande pensador tem então como suposição que do diálogo algo vai nascer, que o diálogo é a forma por excelência do pensamento filosófico. Isso significa uma série de ideias interessantes. Primeiro, a ideia de que, embora haja um personagem que porta o nome Sócrates, que então, de certa forma, tira a moral da história, que geralmente leva vantagem nos debates discursivos, embora tudo isso seja válido, nós temos também a expressão dada aos que contradizem Sócrates, aqueles que divergem dele. E esse diálogo é de tal ordem que até aquele que está numa posição subalterna na sociedade grega, o escravo, também é dotado de razão, também é capaz de dialogar, também pode, através de perguntas e respostas bem colocadas, chegar a resultados importantes da geometria. Há, portanto, no diálogo uma certa igualdade. Há, portanto, no diálogo entre os interlocutores um reconhecimento de importância recíproca. Isso é interessante porque nós esquecemos, às vezes, que quando aceitamos dialogar com alguém, quando constituímos alguém como interlocutor, estamos dando uma prova de respeito. Nós podemos manipular, podemos tentar seduzir o outro no discurso, podemos utilizar algum tipo de golpe baixo no diálogo, mas, apesar disso tudo, há uma ideia interessante que é a ideia da igualdade, a ideia da aceitação da interlocução. Quer dizer, no momento que eu aceito o outro como interlocutor, eu estou dando a ele uma importância grande. Há um momento da história romana, antiga, em que os plebeus brigam com os patrícios, com os nobres, e se retiram para um monte onde fazem uma das primeiras greves da história, provavelmente. Recusam-se a servir à nobreza romana. E os nobres mandam, então, um emissário lá para fazer que eles parem com a sua greve. E é muito interessante porque o emissário tem um longo discurso racional explicando que eles, como plebeus, como incultos, não têm uso da razão. Uma coisa muito contraditória, porque se você usa razão para provar a eles que eles não têm razão, você está reconhecendo-os como interlocutores e está reconhecendo que eles têm a razão. Portanto, é óbvio que a fala do Patrício dá em nada. Quer dizer, dá totalmente errado, porque o modo pelo qual ele está
lidando com os outros, que poderíamos até aparentar um pouco ao diálogo socrático, remotamente, contradiz o conteúdo que ele está dizendo. Então, nesse primeiro grande autor, não autor da nossa tradição, que é Sócrates, nós temos já essa coisa muito interessante, que é que a forma com a qual ele trabalha é tão, ou quem sabe mais importante do que o conteúdo. Nós podemos esquecer o que Sócrates diz sobre o belo, sobre o amor é difícil esquecer, porque o Banquete é um belo livro que foi extremamente influente na formação da nossa cultura, mas nós podemos esquecer o que ele diz da coragem, mas a ideia do diálogo é uma ideia que ficou. Embora ninguém tenha chegado à altura do diálogo socrático depois. Quer dizer, os autores da modernidade tentam fazer diálogo, século XVII e XVIII, são fracos. Mas essa ideia de que existe um diálogo acabou valendo, se não dentro da obra como forma repetida por outros autores, como uma relação que nós temos entre nós, que um filósofo estabelece com o outro. É como se a desigualdade fosse temporária, é como se a desigualdade fosse secundária. Ela existe, mas o essencial é essa participação de todos em algo que é universal, em algo que tem a ver com a razão. Vocês veem aí que nós temos quase um nascimento, que tem bastante em comum com a ciência, mas aqui também conviria fazer uma certa diferença em relação à ciência. O que é diferente da filosofia em relação à ciência? Talvez seja o fato da filosofia ser uma das humanidades. A filosofia fica numa posição, de certa forma, cavaleiro entre as ciências humanas, das quais a aproxima a razão, e as artes e a literatura, das quais nos aproxima uma série de outras características que eu vou rapidamente esboçar. Na ciência, em última análise, a história não conta tanto. A história da física não faz parte da física. A história da física faz parte da história. O mesmo vale para as artes. Por mais importante que seja o fazer atual das artes ou da literatura, ele supõe, e hoje, no mundo pós-moderno, em larga medida, a história da disciplina. Se nós não conhecemos bem a história da arte, a história da literatura, nós estaremos desvalidos, de certa forma. Isso vale para a filosofia. É nesse sentido que Aristóteles continua vivo, Platão, Maquiavel, e que nós podemos perfeitamente fazer uso deles e ter um papel importante nisso. Então, não há refutação. Quer dizer, se um autor critica outro, se aos olhos da obra, do que ele está fazendo, até mesmo ele pode achar que refutou determinado autor, isso não necessariamente convence o outro, porque há pressupostos diferentes, talvez. Há pontos de partida diferentes. Quando nós vemos um autor refutando o outro, o primeiro autor pode responder, bom, mas o seu ponto de partida é diferente do meu. E, além disso, eu não concordo com as regras de derivação que você adotou. Isso ficou muito claro nos últimos 200, 300 anos. Kant já chegou, no século XVIII, à percepção de que há certas questões para as quais a solução racional não existe. Você chega a certos impasses, que ele chamou aporias. Pode afirmar uma coisa e pode afirmar o contrário. E não há forma de você reduzir isso pela razão. Mais recentemente, e isso é um ponto que eu vou tratar um pouco mais no fim, nós fomos chegando à percepção de que certas questões a gente não tem como decidir racionalmente. As questões dependem, em última análise, de um ato de vontade, de algo irracional. As escolhas na nossa vida, por exemplo. Em larga medida, por mais que a razão, que o conhecimento, que o estudo possam nos ajudar a esclarecer certas ambiguidades, há um ponto final em que as escolhas são nossas. E as escolhas de vida? Que tipo de vida eu quero ter hoje? Que tipo de vida eu quero ter na relação com os outros? Isso, em última análise, é uma escolha. E essa escolha não pode ser decretada racionalmente. Então, a ideia de que da discussão nasce a luz, a ideia de que uma razão universal ou algo do gênero nos permite chegar a um resultado final é muito complicada, é muito difícil. E aqui há uma distinção que é importante a gente colocar um pouco em cena, que é a discussão entre o que nós chamamos a filosofia e algo que a filosofia constrói como uma espécie de espantalho, que ela denigre muito, que é o chamado senso comum. Quase todo filósofo dos últimos séculos tem, em algum momento, um ataque ao senso comum. Mas é interessante que a própria palavra senso comum tem dois sentidos diferentes, conforme a gente a pronuncia em inglês ou em francês. Common sense, em inglês, é um termo nobre. Common sense é algo que se valoriza. Se vocês forem ler a filosofia anglo-saxônica, vocês verão que o common sense é uma coisa boa.
Não está longe, o que em inglês fala common sense, do que nós chamamos nas línguas latinas o bom senso. Não está longe. O common sense é, então, um equilíbrio que indica que a sociedade pensa mais ou menos do mesmo modo, por isso que é um senso comum, entre várias pessoas, é uma comunidade de pensar, isso é bom, ou pelo menos aceitável. Em francês é o contrário. Em francês,